Fala galera, beleza? Olha só, o professor Joel aqui com vocês, hein? E galera, hoje nós temos uma aula top de linha. Para tanto, vocês vão pegar o livro de vocês, beleza pessoal? Pega o livro de vocês, abre aí na página da velocidade média. Isso, vamos falar hoje de velocidade média na página 5. Ok pessoal? Beleza, pessoal? Vamos nessa? Pois bem, olha só. Para a gente falar de velocidade média, né? Antes eu tenho uma observação a fazer. Essa aula de hoje, ela é a primeira parte, certo? Desse projeto de velocidade média. Belezinha? Hoje vamos entender o que é uma velocidade média, como calcular essa velocidade média e algumas características que a gente pode estudar e pode analisar. Beleza, pessoal? Vamos nessa? Let's go! Pois bem, galera. Primeira coisa que a gente deve analisar é o seguinte. É que o que é uma velocidade média? O que é a velocidade escalar média? A velocidade média é uma propriedade física, é uma grandeza física que mede a rapidez com que um móvel, certo? Ele se movimenta, né, em uma determinada distância. Ok? Então, se eu tenho uma distância, certo? E eu quero medir a rapidez com que um móvel ele sai de um ponto para o outro, ou seja, do ponto inicial até o ponto final, é só a gente pegar a relação dessa distância e em relação ao tempo. O tempo de quê, professor? O tempo em que um móvel sai do ponto inicial para o ponto final. Ok? E como calcular essa velocidade média? Presta bem atenção. Se você for ver no livro, tem o conceito da velocidade média e tem também a razão aí como calcular a velocidade média. A velocidade média ela é uma razão entre a distância sobre o tempo. É uma relação de distância e tempo. Eu só posso calcular essa velocidade. Eu só posso calcular a velocidade com que um móvel, um corpo, ele se movimenta, sabendo primeiramente a distância que ele percorreu e também o tempo em que ele levou, né, para percorrer toda essa distância. Então, observe aqui um carro. Observa que esse carro ele vai sair aqui de um ponto inicial. É um espaço, space inicial. Belezinha? Ele vai sair do ponto inicial até um espaço final, até uma posição final. Mas para ele, enquanto ele percorre essa distância, esse trajeto, né? Essa distância, ele também tem o quê? Tem um tempo inicial. Ok? E também tem um tempo o quê, pessoal? Um tempo final. Então, para calcular a velocidade média, é simples. Vm, que é a velocidade média, é igual ao quê? O ponto final menos inicial. Certo? Posição final menos inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Isso nós vamos ter o delta. E para tudo, na física, quando tem o delta, quando tem esse delta aqui, ó, o delta significa variação. Sempre vai ser uma coisa menos outra. É uma variação do ponto final em relação ao ponto inicial. Então, velocidade média nada é do que delta S sobre delta T. É a distância percorrida sobre o tempo em que esse objeto levou para percorrer toda a distância. Compreendido, pessoal? Portanto, velocidade média nada mais é do que distância sobre o tempo, certo? Jamais esqueça isso. Quando for fazer suas provas de física, quando for fazer as provas do Enem, não esquece isso. Velocidade média é distância sobre o tempo. Dzinho sobre Tzinho. Dzinho sobre Tzinho. Certo? Distância sobre o tempo. Ok, pessoal? Outra coisa. A velocidade média, ela tem também a unidade
unidade de medida. Vocês vão observar o seguinte, na página 06, vocês vão observar que no sistema internacional, a velocidade média ela é medida em metros por segundo. Como assim? Preste atenção. A velocidade média não é uma divisão, ela é uma razão, é uma divisão. Tá vendo? Então, se a distância, vamos analisar essa aqui. Se a distância ela está em metros, e se o tempo está em segundos, nós temos aqui uma divisão, não é isso? Então é distância por tempo, então a distância é em metro e o tempo é em segundos. Então nós temos metro por segundo. Então a unidade de medida da velocidade média é metro por segundo. Ok, pessoal? Em alguns casos, vocês vão analisar o seguinte, que tem alguns casos que eles são medidos em quilômetro por hora, certo? É outra unidade de medida usada na velocidade, mas a comum, não é isso? A padrão é a metros por segundo. Professor, mas eu quero transformar metros por segundo em quilômetros por hora. É simples, abra aí na página 6 do seu livro. Observe aí como é que faz. Exatamente. Eu vou fazer aqui no cantinho, ó, vou fazer aqui nesse cantinho. 1 metro por segundo equivale a 3,6 quilômetro por hora. Certo, pessoal? Belezinha? Pronto, pessoal, preste atenção. Então, se eu quero transformar metro por segundo em quilômetro por hora, que alguma questão de física pode abordar isso, é simples, ó. É só você pegar 1 metro por segundo, o valor, certo? E multiplicar por 3,6. Ok? Mas se você quiser fazer o contrário aqui da multiplicação vai ser a divisão. Então, nós vamos fazer o seguinte, quilômetro por hora transformar em metros por segundo. Simples, ó. É só você pegar e dividir por 3,6. Ok? Valeu essa dica? Vamos analisar agora uma das coisas que a gente tem no nosso dia a dia, muitas vezes a gente nem percebe, certo? Mas usa esse princípio da velocidade média. Porque a gente sempre se pergunta, professor, estudar física na sala de aula até que é bonitinho. Aí você fala aí, você faz um cálculo, você mostra a fórmula, você mostra as coisas, mas como a gente usa isso no dia a dia? É isso que a gente vai ver agora. Pois bem, pessoal, vamos analisar aqui uma das aplicações em que nós vemos a velocidade média em nosso dia a dia. Belezinha? Preste atenção. Vamos analisar aqui o radar de trânsito. Esse radar aqui, ele é do tipo radar fixo, certo? Vou botar aqui que eu esqueci. Esse aqui é do tipo radar fixo, certo? Porque também tem os radares móveis, mas não é o caso dessa explicação aqui. Essa aqui só vai valer para o radar fixo, certo? Lembrando que velocidade média é a distância sobre o tempo percorrido. Analise aqui. Em uma via, a velocidade máxima permitida ali é de 60 km por hora. E aqui nós temos uma situação seguinte. Professor, quem capta a velocidade do carro? É aquela câmera que fica lá em cima, no poste aqui? Não, pessoal, não. Preste atenção. O radar fixo, ele é composto basicamente por uma base, né? Uma torre, né? Que ele tem aqui uma torre de sustentação. Aqui nós temos uma central. Isso aqui, ó. Vou dizer que ela é C. Tá C de central. Por que C de central? É um computador. Pronto, C de computador. É um computador, certo, pessoal? A gente vai entender daqui a pouco porque ele serve. Isso aqui nada mais é realmente do que uma câmera. Professor, mas como ele funciona? Um dos elementos do radar fixo
são os sensores. Esses sensores, eles ficam na pista. Exatamente. São sensores que eles estão no asfalto. São sensores magnéticos. Certo, pessoal? Então, eu vou colocar aqui um sensor, vou desenhar um sensor. Okay? Pois bem, professor, como ele consegue identificar a velocidade do carro? É simples, pessoal. Esses sensores, eles estão interligados, coloca aqui, ó, ao computador. Obviamente que não é assim, certo, pessoal? Mas ele vem pela tubulação no chão. Mas eu estou só apenas demonstrando como ele fica conectado no computador do radar. Como o carro ou a moto, no caso, é um veículo que tem material ferroso, certo? Ele, ao passar pelo sensor, vai haver o quê? Vai haver uma interação, certo? Com esse sensor. Então, quando o carro ele passa pelo primeiro sensor, aqui na central, começa a cronometrar o quê? Hein, pessoal? Começa a cronometrar o tempo. Sempre que o carro não está seguindo, quando ele passar, eu vou chamar aqui de sensor 1 e vou chamar aqui de sensor 2. Quando ele passar pelo sensor 2, o que acontece? O tempo para. Sendo que, pessoal, esses sensores aqui, eles são colocados estrategicamente entre o quê? Uma distância. Ah, professor, então nós temos uma distância fixa, nós temos uma distância constante. Se nós temos uma distância, e o que acontece? Quando o carro passa pelo 1, o tempo ele é cronometrado. Quando ele passa pelo 2, o tempo é paralisado. Nós temos aí duas grandezas, que são a distância, e nós temos o quê? O tempo com que o carro passou essa distância. E se nós temos uma distância, e se nós temos essa distância em relação a um tempo, nós encontramos o que, pessoal? A velocidade média. Então, é assim que esses radares funcionam, certo? Esses radares, eles funcionam dessa maneira. Tem uma distância e o tempo é cronometrado através dos sensores, dos acionamentos dos sensores. Entendeu? Professor, e para que serve a câmera? Simples. Vamos supor que esse carro aqui, ó, quando ele passou pelo 1, o tempo startou. Quando ele passou pelo 2, o tempo paralisou. Certo? Esse cálculo da distância sobre o tempo, quem faz esse cálculo, professor? O computador do sistema. Certo? Quem faz esse cálculo é o computador. Se o cálculo da distância sobre o tempo que esse carro passou aqui for maior do que 60 km por hora, esse carro vai o quê? Ele está contra o regimento, né? Contra o regimento de comportamento em relação àquela via. Se a via é 60 km por hora e ele passou acima disso, ele vai ser o quê, pessoal? Ele tem que ser multado. Porque se ele passar acima dessa velocidade, que é uma velocidade estudada, é uma velocidade planejada antes de fazer a via, né? Então, os engenheiros que fizeram essa via estudaram que ela só pode passar por aqui com 60 km por hora. E a pessoa pega seu carro e passa, por exemplo, 80 km por hora, ele vai ser multado. Então, essa câmera aqui serve justamente para fotografar o carro. É instantâneo, é automático. Passou isso aqui, fez um cálculo rapidinho, né? Fez um cálculo rápido. Se for maior do que 60, a câmera ativa e faz o quê? A foto. E essa foto vai estar registrada lá a data e exatamente o horário. Certo, pessoal? Ok? E essa aqui é mais uma aplicação da física do nosso dia a dia. Na próxima aula,
iremos fazer o projeto, certo? Da página 07, ok? Iremos estudar esse projeto aqui, ó, da página 07, fazer as atividades, certo? Das páginas 12 e 13, na próxima aula. Para hoje, a gente deve somente se concentrar nesse raciocínio. Eu vou deixar um link aqui para vocês responderem uma atividade online, certo? E, pessoal, bons estudos, fiquem em casa e até a próxima aula. Valeu, galera! Show!